capítulo 16 do Apocalipse começa dizendo: E ouvi, vinda do templo, uma voz, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Muito bem. Então o que está acontecendo? O cenário é a grande tribulação. Esta visão cabe ao segundo período da grande tribulação, ou seja, os 3 últimos anos e meio dos 7, que compreendem então o período total da grande tribulação. E houve um parêntese, um interlúdio do toque das trombetas ao início do derramamento das 7 taças, mas aqui no capítulo 16 a visão de João é retomada a respeito disso. Então ele inicia dizendo que ele ouve vinda do templo. Então esse templo é o templo que ele viu no céu, nas regiões celestiais. Então uma voz vem de dentro do templo e diz aos 7 anjos. Então aqui 7 anjos são destacados para o derramamento das 7 taças, assim como havia 7 anjos destacados para o toque das trombetas, e também há 7 anjos destacados para então derramar as taças, ou salvas, como diz algumas traduções, que na verdade não é nem essa taça que a gente conhece. Aqui na verdade é como se fossem uns recipientes rasos e largos, como se fosse um prato, na verdade, eram chamados de salvas. Então é interessante a gente começar a notar o seguinte, que esse capítulo 16 ele vai marcar os juízos de Deus em uma magnitude jamais vista. Juízos de Deus em magnitudes jamais vistos. Só nesse capítulo, essa expressão grande, como aqui do versículo 1, por exemplo, e ouvi vinda do templo uma grande voz. Então nesse capítulo tudo é explicitado dessa forma. Grande. Há em 21 versículos 9 vezes a palavra grande, denotando a grandeza então dos acontecimentos. Aqui no versículo 1 nós temos a grande voz, no versículo 9, grandes calores, versículo 12, o grande rio Eufrates, versículo 14, o grande dia, versículo 17, grande voz do templo, fazendo menção novamente aqui a essa voz. Versículo 18, um grande terremoto. Versículo 19, a grande cidade. Ainda no versículo 19, a grande Babilônia. E no último versículo, a grande Saraiva. Então, tudo isso não é sem razão. Mostra, na verdade, então, essa magnitude dos juízos de Deus sobre tudo aquilo que aparentemente pudesse ser grande, mas que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós vemos no capítulo 15, quando as trombetas iriam ser tocadas, então os 4 seres, ou melhor, as taças iam ser derramadas, os 4 seres viventes entregando os juízos a esses anjos, as salvas. Então os 4 seres viventes que desde o capítulo 4 aparecem nos relatos, nas visões de João, a gente vê esses 4 seres viventes, seres especiais, provavelmente em hierarquia superior a esses anjos, porque eles estão autorizando muitas vezes os anjos a fazer algumas coisas, ou até mesmo ordenando, dando uma voz de comando. E no capítulo 15, no versículo 7, nós vemos esses 4 seres viventes entregando a estes 7 anjos, que não devem também ser de uma hierarquia inferior,
a gente vê eles entregando estas salvas a esses anjos, né? Então, havia também, este modo, o modus operandi de Deus nas regiões celestiais, em comissionar seres comandantes, seres comandados. O reino de Deus é assim, há subordinados, há comandantes, né? Por isso que a igreja também possui regras, a igreja também possui hierarquia, por mais que alguns não gostem, mas o reino de Deus é um reino de fato de ordem e decência. A gente vê em Ezequiel capítulo de número 10 também um querubim ali na visão do profeta Ezequiel, um querubim entregando a 7 personagens que aparecem ali também, que são anjos, e eles vão espalhar brasas de fogo sobre Jerusalém como juízo. Então há esse querubim entregando estas sentenças também, comissionando estes 7 anjos. Então é assim a forma de Deus trabalhar. Há uma ordem vinda do templo, provavelmente uma voz de Deus, dizendo: ide e derramai. Então a grande voz que aparece nesse versículo diz, ou seja, ordena, derramai. Então é um juízo súbito, é um juízo completo, porque vai derramar, não vai simplesmente pingar ou derramar em porções. É para derramar de uma só vez. Esta é a ideia, é para despejar. Então, como eu disse, essas taças, na verdade, eram recipientes largos e rasos, que até num balanço qualquer, se estivesse muito cheio, derramaria, até por um descuido. Então é como se dissesse, se a expressão dissesse que é impossível que não se derrame. Só pelo movimento do anjo em segurar a taça, há uma possibilidade de se derramar, né? Então os anjos vão executar, esses anjos que são magníficos em poder, como disse o salmista, no Salmo 103, versículo 20, eles têm essa missão, é uma missão muito clara, e eles se mostram obedientes. Então essa voz sai do templo, né? Os anjos estão fora do templo, e quando isso acontece, eles vão então já em ordem, cumprindo a sua missão, do primeiro ao 7º flagelo, né? Isto significa que esta voz saindo do templo, então dando a intenção, dando para nós a compreensão que a voz é de Deus, significa que Deus, no final das contas, vai cuidar de tudo pessoalmente. Ele está cuidando de tudo pessoalmente, mas comissionando, dando as suas funções, né, aos seus comandados, mas também tem a parte de que ele cuida pessoalmente. Deus é o justo juiz. Então esses flagelos serão tão horrendos e serão inevitáveis porque haverá uma ação divina direta na execução desses juízos. E então estas taças são a consumação dos juízos nas visões dos selos e das trombetas. Então, na abertura dos selos foi Jesus quem os abriu, né? As trombetas foram 7 anjos que as tocaram, e aqui nessas 7 taças, 7 anjos hão de derramá-las. Então, na primeira taça, versículo 2 diz assim: e foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O que acontece é que o sinal da besta que os homens, então, consentiram em possuir, em ter, será, na verdade, um tiro no pé deles. Porque quando os anjos derramarem as suas taças, essas chagas serão derramadas sobre os que têm exatamente o sinal da besta, os que adoravam a imagem da besta. Então, esse flagelo ele começou no capítulo 8, no versículo 7,
quando o primeiro anjo tocou a primeira trombeta, então houve também esse mal sobre a humanidade. Só que nas trombetas, tudo foi em partes. Tudo que aconteceu nas 7 trombetas foi em 1/3, ou dos mares, ou da natureza, ou dos homens, ou dos animais, sempre 1/3. A diferença é que aqui é uma consumação, então será, tudo que acontecer será de uma forma plena. Então essa chaga má e maligna, que são juízos de Deus, uma vez que os juízos das trombetas eram limitados, os das taças vão cobrir toda a terra, ela se compara à 6ª praga do Egito, que também foi lançada uma chaga, né, úlceras, sobre os egípcios, e há um paralelo muito grande com relação aqui a este juízo das 7 taças com o que aconteceu no Egito. Apenas a ordem de algumas coisas muda. Por exemplo, aqui é o primeiro juízo, a primeira taça, e lá, na época de Israel no cativeiro do Egito, aquela sarna que pegou e contaminou os egípcios, foi a 6ª praga. Então, assim como os homens se submeterão, aliás, à marca da besta, vão também se submeter ao juízo do nosso Deus, que é vingador. Né? O nosso Deus é vingador. Ele disse, minha é a vingança. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque nós não temos capacidade de vingar com justiça. A nossa vingança é injusta, a nossa vingança é cheia de ira. E eu já expliquei que a ira de Deus aqui é juízo pleno, perfeito, não é emoção, né? Então, esta é a primeira taça, vai atingir todos aqueles que possuírem o sinal da besta. Todos aqueles que possuírem o sinal da besta. A segunda taça, no versículo 3, diz assim: e o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então, exemplo da primeira taça, em Apocalipse capítulo 8, versículo 8, há a semelhança desse flagelo em parte também, dizendo que o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, uma coisa como um grande monte, e tornou-se em sangue. O mar tornou-se em sangue. Então aqui o mar também vai se tornar em sangue. É interessante que a expressão diz como de um morto, né? Como de um morto. Então um sangue imundo, um sangue coagulado, um sangue podre, contaminando, né? Porque é um sangue de um morto. É diferente do sangue de um vivo. Então veja que são expressões que vão potencializando a situação horrível, né, terrível que vai ser. Então, lembrando do paralelo que existe com as pragas do Egito, lá no Egito o Nilo se tornou em sangue, foi a primeira praga, aqui seria a segunda, né? Então lá também matou os peixes, ou seja, o sangue, o mar vai ficar contaminado de forma que, aqui diz, e morreu no mar toda a alma vivente. Então a gente imagina o odor que vai produzir isso. Os animais marinhos morrendo, começando a boiar, começando a apodrecer, o cheiro que isso não vai ter. Então, além de tudo, queridos irmãos, até o clima, o oxigênio vai estar contaminado. Vai ser horrível. Por isso não vale a pena nós nos enraizarmos a esta terra, não vale a pena nós permanecermos aqui. Por isso que nós somos privilegiados em servir a Deus
e nos manter firmes na palavra do Senhor para que nós sejamos arrebatados, não é? Não participarmos de nada disso aqui. Eu quero lembrar que tanto os juízos dessas taças, como a questão do Armagedon em si, ou até mesmo a grande tribulação de uma forma geral, há estudiosos que opinam dizendo que todos esses acontecimentos são simbólicos, né? Principalmente os amilenistas, os calvinistas, a maioria deles acham que tudo isso é questão simbólica, né? Dizendo que, na verdade, são as nações que serão envenenadas na questão moral, na questão espiritual. Não será algo literal, mas a gente tem que se lembrar que Jesus disse, quando começou a revelação a João, no capítulo 1, no versículo 1, desde o início, depois ele repete no versículo 19 do capítulo 1, e lá no final do livro, no capítulo 22 e no versículo 6, ou seja, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, e no último capítulo, no versículo 6, o Senhor Jesus é quem fala com João estas palavras, dizendo que estas coisas hão de acontecer, dando a entender que são situações, que são acontecimentos literais. Nada há para nós entendermos que sejam símbolos. É só para deixar os irmãos a par de que existem outras interpretações do Apocalipse, mas como nós somos pré-milenistas, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, para nós, muita coisa, a maioria do que vai acontecer das narrativas do Apocalipse são ocorrências literais e bem cronológicas, bem organizadas. Nós cremos num arrebatamento iminente. A igreja, a partir do capítulo 4 do Apocalipse, não estará mais na terra, ela só volta no capítulo 19. Então, a grande tribulação não é para a igreja, é um juízo de Deus para com Israel e para julgar as nações. Então, aqui no final da grande tribulação, no final da grande tribulação, enquadra-se o capítulo 25 de Mateus, que fala do julgamento das nações. E não do julgamento de indivíduos, é julgamento de nações. Pois bem, continuando. No capítulo 4 nós vemos então o derramar da terceira taça. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então, a segunda taça foi derramada no mar. Então, está falando de água salgada. Agora está falando de uma taça sendo derramada na água doce. E não apenas nos rios, mas nas fontes das águas. Ou seja, fazendo com que toda a água seja contaminada, água potável. Então, faltará água. A gente vai ver aqui que o calor do sol vai aumentar, que o oxigênio estará praticamente contaminado pelo mau cheiro. E isso tudo vai, na verdade, causar muito mais sede no ser humano. E quando ele vai procurar água para beber, não haverá. Então o caos será, meus irmãos, inimaginável. Inimaginável. Então a gente vê aqui também o início deste flagelo no capítulo 8, versículo 10, quando o terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela também caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. Quer dizer, já desde um período da grande tribulação, parte das águas já estavam contaminadas. Então a crise ela já se tornou gradativa. Então a expectativa da humanidade já estará em alta quando isso acontecer. Já haverá disputa pela água, talvez até guerras, até mesmo guerras civis dentro do mesmo país por conta da água potável. Então também compara-se a primeira praga no Egito, quando a água do Nilo, que era a sustentação daquela nação, né, ela foi contaminada. Então,
nos dias do governo do anticristo, ou seja, no período dos 7 anos de tribulação, quando Satanás dá poder ao anticristo, inclusive o trono, por isso o anticristo estará governando. Falando do anticristo, a gente precisa se lembrar, eu sempre estou fazendo esse comentário, a questão de que a diferença entre anticristo e falso Cristo. Né? O falso Cristo, ele se compara a Cristo, ele diz que ele é Cristo, ele quer enganar, dizendo ser Cristo. Isso é um falso Cristo. A gente tem que lembrar que o anticristo não é um falso Cristo. A palavra anticristo já diz que ele é contra Cristo. Então, desde sempre, ele vai se revelar sendo contra Cristo. Desde sempre. Ele nunca vai vir como um ser simpático ao cristianismo. Ele já é um anticristo. Ele só vai se revelar quando quebrar o pacto com os judeus no final de 3 anos e meio. Mas aí é uma questão com os judeus, não com o cristianismo. Né? Então, de fato, irmão Nelson, Deus se mostra como o juiz soberano, né? Um juiz supremo, apresentando o seu poder de vingança de uma forma justa. E aqui, quando ele esta taça é derramada, esta terceira taça é derramada, nesse governo do anticristo, haverá o derramamento do sangue dos mártires. Do sangue dos mártires. Então, por isso agora, Deus dará a esses atrozes sangue a beber. É a justa retribuição. É a lei da semeadura, de Gálatas 6:7. Né? A compensação divina justa para os súditos da besta. Eles derramarão muito sangue. Eles vão matar muitos que não aceitarem o sinal da besta, o número da besta e o seu nome, não vão adorar a estátua, a imagem da besta, né? Então Deus, como justo juiz, vai, em sua perfeita justiça, em sua perfeita retidão, derramar sua grande ira durante o derramamento desta terceira taça, dando sangue, então, a beber aos que derramaram o sangue dos chamados santos na grande tribulação. Então vai ser uma das mais horrendas pragas desta série de 7, pelo menos, porque os homens terão apenas água contaminada, água podre para beber, porque o nosso Deus é justo. O versículo 5 diz: E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Glória a Deus por termos um Deus que julga e julga com justiça. Louvado seja Deus. Amém, irmão Odair. Glória a Deus, irmão Odair, que está acompanhando lá de Santa Catarina, da cidade de Apiúna. Glória a Deus. Nós, então, estamos vendo expressões que denotam o poder de Deus no controle de todas as coisas e da comissão que há no seu reino. Notem essa expressão: e ouvi o anjo das águas. Vejam bem, meus irmãos, Deus tem tudo sob controle. Isso é maravilhoso, isso é magnífico. No capítulo 7, no versículo 1 de Apocalipse, fala sobre o anjo que controla ou está sobre os ventos. No capítulo 14, no versículo 18, mostra um anjo sobre o fogo. Aqui mostra o anjo das águas. O que essas expressões nos revelam? Nos dão o entendimento de que é Deus quem controla tudo. De que Deus está sobre todas as coisas. Ele tem seus servos para administrar todas as coisas. No sentido simbólico, a gente sabe que águas, a gente vai ver no capítulo 17, que águas onde se assenta a grande prostituta, isso num sentido simbólico, né? Mas ali, estas águas são as águas que estão sendo contaminadas realmente para serem
bebidas. Então, também há parte simbólica, obviamente, no livro de Apocalipse. Há muitos símbolos no Apocalipse, né? Então, na simbologia profética, não só no Apocalipse, a gente vê em Jeremias, a gente vê em Ezequiel, Daniel, em alguns textos também do Novo Testamento, como Lucas, Tiago, a gente vê que fontes, rios, mares representam, em geral, nações, e geralmente nações inquietas, nações desorganizadas, são multidões, são línguas, né? Mas aqui há anjos. Há um anjo que cuida da parte da água física da terra. E vai, então, executar um juízo sobre esta parte do planeta. Lembrando que o planeta é composto de 70% de água. Versículo 6, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Então o anjo que está sobre as águas, o anjo das águas, é que está louvando ao Deus que emitiu sua voz lá de dentro do templo, ordenando que o anjo saísse com a sua salva e fizesse se cumprir este juízo. Mas este anjo sabe que, na verdade, quem julgou estas coisas foi o próprio Deus, e por isso ele está louvando a Deus. Tu és justo, tu és santo. O anjo está dizendo, como eles derramaram o sangue dos santos, dos profetas, o Senhor está também dando a eles o sangue a beber. Ou seja, são merecedores. Não está havendo aqui uma injustiça, uma opressão de um Deus ditador. É apenas uma consequência de um ato. Isso é justiça de Deus. Glória a Deus. Estou aqui tomando uma água. E glória a Deus por esta água. E quando a gente tem sede, a gente quer tomar uma água fresca, não é? Inodora, insípida, incolor. E não vai acontecer isto no período da grande tribulação. Então, a gente vê Deus sendo adorado pela sua justiça. Então aqui está vendo praticamente uma justiça na ceifa daquilo que foi semeado, né? Então, nós precisamos entender que Deus sonda todas as coisas e nada passa de largo aos seus olhos. Versículo 7 diz assim, e ouvi outro do altar que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, no capítulo 6 e no versículo 9, a gente lembra que havia diante do altar, ou debaixo do altar, almas dos mártires, como alguns confundem sendo a igreja ali clamando. Não é igreja não clama por vingança. Ali os mártires estão clamando por vingança. Então, ou seja, aqueles que foram mártires durante a grande tribulação, aqueles que serão mártires e estarão então sendo colocados, as suas almas estarão sendo colocadas diante do altar que está no céu. Diferente da alma do crente, quando se converte, a pessoa quando se converte e morre, ela vai para um lugar em que é chamado seio de Abraão e aguarda, não dormindo, não inconsciente, mas aguarda consciente, o dia do arrebatamento. Diferentemente da igreja, o mártir da grande tribulação, que não é igreja, vai para um lugar que está diante do altar, de um altar que está diante do trono.
e ali eles clamam por vingança. Então é dito para eles esperarem, porque há um tempo até que o número dos mártires se completem para que haja o juízo. E aqui está acontecendo então o cumprimento desse juízo. Aqui está acontecendo a resposta da oração destes mártires. Então há esse anjo que está diante do altar, que também está adorando a Deus. Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, conforme Deus vai ordenando que os juízos sejam derramados sobre a terra, ele está sendo adorado nos céus. O tempo inteiro Deus está sendo adorado. Deus é adorado em qualquer ocasião, meus irmãos. Foi comprovado pela história de Jó que Deus é o único capaz de ser adorado, mesmo quando o adorador está sofrendo. Só Deus tem esta capacidade. E enquanto ele está ali operando os seus juízos, ele está sendo adorado em todo momento. Então ele vai cumprindo, né, estas promessas, respondendo às orações destes mártires da grande tribulação. A gente encontra a história bíblica, desde o início da criação, quando Caim matou Abel, no capítulo 4, versículo 10 de Gênesis, ali já diz que o sangue de Abel clamava. O sangue de Abel fala, né? Então, o altar que está ali é a base do juízo de Deus. Porque em cima desse altar é colocado uma salva de ouro com as orações dos santos. E desta salva sobe um incenso diante das narinas de Deus. O sangue de Jesus também foi derramado sobre a terra e ele fala. Ele também pede justiça. O sangue de Cristo será também vingado. Então Deus também vai ouvir a voz desses mártires. Ou seja, desde Abel até os mártires da grande tribulação, Deus vai julgar o sangue, porque o sangue é vida e a Bíblia diz que só Deus pode tirar a vida. Será inimaginável, irmão Nelson, pessoas tendo sangue, água podre de sangue coagulado, sangue fétido, água com animais mortos para beber. Versículo 8 diz: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. É a quarta taça. A quarta taça. O capítulo 8 fala que o anjo tocou a sua trombeta e feriu a terça parte do sol. Capítulo 8, versículo 12. Mas aqui é sobre todo o sol. Essa taça é derramada sobre o sol. E o sol começa a abrasar os homens com fogo, né? Em paralelo à sexta praga do Egito, da saraiva misturada com fogo. Então aqui a gente vê homens sendo abrasados com fogo. Embora a palavra fogo no grego indica a extrema intensidade de calor solar. Então é provavelmente a intensidade do calor do sol e não a chuva de fogo em si, mas é a temperatura, são as altas temperaturas, né? Os homens desprezam a sombra do Altíssimo. E não há campo neutro no mundo. Ou estamos debaixo da sombra do Altíssimo, ou sofreremos, mesmo que a contragosto, o fogo do juízo de Deus. Ou seja, ou a sombra ou o calor. Não há um meio termo neste mundo. Então vamos fazer uma escolha. Escolha agora
estar debaixo da sombra do Onipotente para que a gente não sofra o calor do juízo de Deus. O calor do juízo pelo desprezo ao seu amor demonstrado na cruz do Calvário para nos resgatar e nos livrar desse juízo. Porque se não acontecesse a grande tribulação e todos esses juízos, Deus não poderia ser considerado justo. Porque tudo precisa ser vingado. Então vamos servir a Deus agora e usufruir do privilégio, do seu cuidado. Veja o que acontece, queridos irmãos, no versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então as primeiras 4 taças seguem o curso das primeiras 4 trombetas, por mais que a cronologia não seja paralela. Então os juízos das trombetas marcam a introdução destes juízos das taças. O juízo das trombetas cai numa área delimitada, mesmo que seja na terra, no mar, nos rios, nas fontes das águas, no sol, na lua, nas estrelas, conforme a gente ainda vai ver. Mas tudo limitado à terça parte. Então era apenas uma introdução. Já no juízo das taças não tem limites. Esses juízos vão varrer tudo. E aqui está dizendo que os homens sabem que Deus tem o poder sobre estas pragas. Então, quando começou a acontecer, contaminando a terça parte disso ou daquilo, os homens deveriam começar a se arrepender dos seus pecados e clamar a Deus por misericórdia, porque Deus tem o poder sobre estas pragas. Mas não foi isso que aconteceu. E aqui, então, agora, o poder das pragas se potencializam e os homens, ao invés de se arrepender, estão queimando pelo calor do sol. Não haverá lugar na terra que haja ou forneça proteção contra o calor. Os ares condicionados não darão conta, haverá um colapso no fornecimento de energia elétrica por conta da contaminação das águas. E ao invés de se arrepender, para enfim se render, quando diz para lhe dar em glória, se render a Ele, reconhecer que Ele é Deus e que nós dependemos dEle. E depender de Deus é um benefício, não é uma humilhação. Depender de Deus é um privilégio. Porque quando eu dependo de Deus, eu me rendo a Ele, e no eu me render a Ele, só eu sou beneficiado. Deus não ganha nada com isso. O que Deus ganha com a minha rendição? O que eu mudo para Deus? O que eu mudo na história de Deus? O que eu acrescento nas riquezas de Deus, no poder de Deus, naquilo que Deus é? Não acrescento absolutamente nada. O único beneficiado nisso sou eu. E me render a Deus. Então era no mínimo o que os homens deveriam fazer diante de tanta aflição. Paz do Senhor, irmão Peterson, glória a Deus pela sua vida. Mas aqui diz que eles não se arrependeram, não aproveitaram o momento de aflição para se arrepender. Ou seja, a moralidade, né, estará tão defasada que vai tornar os homens incapazes de arrependimento. Veja a falta que fará a graça. Querido irmão, aproveite a dispensação da graça, porque a graça, inclusive, nos capacita a nos arrepender. A graça, inclusive, nos capacita a vencer o nosso orgulho. Não dá para imaginar o que é enfrentar o nosso eu, o que é enfrentar a nossa carne. Não dá para imaginar o que é enfrentar os nossos maus pensamentos sem a graça de Deus, que é suficiente e que basta. Então esse é um dos aspectos do julgamento de Deus contra o pecado,
conforme diz Romanos 6:23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Será muito triste, meus irmãos, que o Senhor nos conceda cada vez mais da sua misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. É porque quando o dia inicia, Deus já sabe que nós vamos precisar da sua graça para nos arrepender de algum pecado que vamos cometer no decorrer do dia. No versículo 10 diz assim: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Agora, a quinta taça vai alcançar, agora não há questão mais da parte da natureza apenas. Agora o anjo vai derramar sua taça sobre o trono da besta. Aquele trono que foi o Satanás, foi o dragão que deu para a besta. Então essa taça vai fazer o reino do anticristo, da besta, se tornar tenebroso, terrível. Eles vão morder as línguas de dor. De dor. Então, quando no capítulo 9, versículo 1 e 2, o quinto anjo tocou a quinta trombeta, então uma estrela caiu do céu, o poço do abismo foi aberto, saiu uma grande fumaça daquele poço, né? E o sol escureceu, o ar escureceu. Aqui será todo o planeta, porque está falando do reino do anticristo, que estará dominando sobre todas as nações. Paralelo com a nona praga do Egito, que também durante 3 dias o Egito ficou em densa treva. O trono da besta aqui é afetado pelo juízo da quinta taça, porque Deus é rei dos reis. Só o trono de Deus é inatingível. Só o trono de Deus é invicto, é intocável. Os demais tronos são efêmeros, são irrelevantes, são passageiros. Só o trono de Deus é eterno. E aqui, o trono dele, do anticristo, é afetado. Então veja bem a missão desse anjo: derramar sua taça sobre o trono. Não só no trono da apostasia religiosa que vai estar sobre o mundo, mas sobre todo o falso poder. Porque haverá uma densa treva sobre o mundo. O versículo 11 diz: e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Blasfemaram do Deus do céu. A palavra blasfêmia, no grego, significa falar coisas injuriosas, significa difamar, significa dizer coisas abusivas, né? Então os homens estarão de fato afrontando a Deus, sendo abrasados pelo fogo, morrendo de sede, sem oxigênio para respirar, com fome, em luto, porque muitos familiares certamente terão morrido por vários motivos. A depressão terrível estará dominando a humanidade. Mesmo assim, a honra de Deus será insultada. E a blasfêmia não é uma indução. A blasfêmia não é uma causa por circunstâncias externas, porque Jesus disse em Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 22, que a blasfêmia nasce no interior dos corações dos homens. É fruto do pecado original, né? Então a finalidade, de fato, é afrontar a Deus. E é da natureza humana. O homem não vai poder chegar diante de Deus no juízo e dizer que o que fez porque Satanás os tentou. Não, porque a Bíblia também garante que com a tentação vem o escape. Com a tentação vem também a força para suportar
a própria tentação. 1 Coríntios 10, 13. O combo é completo, né? Deus não permite que a gente seja tentado sem o poder de suportar. Glória a Deus. O irmão Nelson está fazendo ali uma referência e eu assino embaixo, né, irmão Nelson? Ali, deixa eu ver um comentário aqui. Paz do Senhor, irmãos, recomendo a todos. Paz do Senhor, pastor Daí Filho, Deus abençoe o ensinamento. Apocalipse, versículo por versículo aqui, olha. Do Severino Pedro da Silva. Excelente. É uma das minhas fontes desses estudos, mas eu posso fazer aqui outras. Deixa eu ver se eu tenho todos aqui que eu estou usando para elaborar esses estudos, né? Eu posso recomendar também alguns livros que eu estou usando para a elaboração desses estudos do Apocalipse. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O Calendário da Profecia, do pastor Antônio Gilberto, é um dos materiais que eu uso para esse livro. Além, sim, irmão Nelson, desse Apocalipse versículo por versículo. Eu também tenho aqui Daniel e Apocalipse, pastor Antônio Gilberto. Desculpa se eu não estiver aí passando, mas anotem os nomes, né? Eu uso também Israel, Gog, Anticristo, Israel, Gog e o Anticristo, do pastor Abraão de Almeida, não é? Esses livros são recomendadíssimos. Aqui tudo, esses 3 da CPAD, excelente aqui, olha, joia preciosa, que é o estudo no vocabulário grego do Novo Testamento, o volume 2, do Vincent. Está aqui, ó, excelente, né? Também comentários do Novo Testamento. É um dos livros que eu utilizo para elaboração desse estudo. Também tenho aqui o Manual de Discernimento Bíblico. Também, esse aqui é um comentário de toda a Bíblia, né? Do pastor Harold Wilmington. Tem alguns outros ali que no próximo estudo eu separo para mostrar para os irmãos quais são os materiais que eu uso como fonte de pesquisa para estar fazendo esses comentários, ok? Vamos aqui, eu tenho apenas alguns minutos, tentar concluir esse capítulo hoje. Versículo 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vejam bem, o grande rio Eufrates vai se secar. Era um dos rios que estava no paraíso, né? Dos 4 rios principais, lá em Gênesis 2,14. Um dos maiores rios, né? 3.600 quilômetros de comprimento, ele tem margens de 200 a 400 metros, vejam bem a sua largura, na verdade, né? Tem uma profundidade de até 10 metros também. E a ciência diz que para secar o rio Eufrates, precisa haver pelo menos 3 anos consecutivos sem chuva. 3 anos consecutivos sem chuva. Então, nós não sabemos se os 3 primeiros anos da grande tribulação Deus vai cerrar o céu e não vai chover, e o Eufrates começará a secar, e com o derramamento desta 6ª taça vai culminar com a secura total do Eufrates, ou se haverá um fenômeno sobrenatural, que para Deus também isso não é absolutamente nada, né? Deus faz como Ele quer. A secura do rio Nilo está profetizada em Isaías, capítulo 11, versículo 15. Né? E aqui está dizendo que é para preparar o caminho dos reis do Oriente, né? Países que estão no norte do planeta, no Oriente. China, pode ser Japão, Rússia. Então essas nações, elas vão se unir, algumas outras, depois a gente pode falar mais sobre isso, hoje não dá tempo. A questão é que elas vão se reunir e vão
o leito do rio Eufrates vai proporcionar com que um exército se reúna contra Israel no vale de Meguido, no vale do Armagedon, no vale de Jezreel, Esdraelon, enfim, a localização a gente não consegue precisar. Mas é interessante que isto só será possível porque o próprio Deus vai ordenar que o Eufrates se seque. Vejam bem, enquanto o dragão vai pensar que está dominando todas as coisas, leiam o versículo 13, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, eles vão liberar ordens a demônios para reunir nações contra Israel, para pelejar contra Israel, para investir contra o povo judeu. E eles vão usar o leito do rio Eufrates para descer dos seus territórios, para poder invadir Israel. Mas é o próprio Deus que vai proporcionar tudo isso. Isso não quer dizer que Satanás estará prevalecendo, não quer dizer que, de alguma forma, eles estarão conseguindo prevalecer contra Israel, não. O próprio Deus vai abrir o caminho para eles passarem, porque eles vão se juntar e Deus vai lidar com todos eles de uma só vez. É aí que Jesus virá novamente e todo olho o verá, e a igreja virá com ele. E ali haverá o julgamento das nações. Versículo 14, esses espíritos, que são espíritos de demônios, semelhantes a rãs, vão fazer prodígios e vão ao encontro dos reis de todo mundo para congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Queridos irmãos, então, quando o inimigo vê que o rio Eufrates está seco, ele vai liberar demônios para reunir nações e aproveitar aquele momento, mas é o próprio Deus quem está os atraindo. Aquilo é uma isca do próprio Deus, e eles vão cair, mesmo sabendo que já está escrito, mesmo assim eles o farão, porque a palavra de Deus é quem comanda. Deus sempre tem a última palavra. Então, esse momento, essa batalha, será no grande dia do Deus Todo-Poderoso, porque durará um dia só. Sobre essa batalha, os irmãos podem ler Zacarias capítulo 14. Ali explica melhor, ou dá mais detalhes de como isso se sucederá. O dia do Deus Todo-Poderoso é o dia daquela batalha, porque na Bíblia há o dia de Jesus Cristo, há o dia do Senhor ou o dia de Cristo, são dias distintos. Há o dia também, o dia de Deus, há o dia do Senhor, né? E há o dia do Deus Todo-Poderoso, que é o dia dessa batalha. Não vou aqui abordar a respeito desses dias agora, mas a questão é que é o dia do Senhor Todo-Poderoso, não é o dia do inimigo, não é o dia da besta, não é o dia do dragão, não é o dia do falso profeta, não é o dia do anticristo, é o dia do Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor, porque o dia do Senhor é o dia da ressurreição de Jesus. O dia do Senhor Jesus Cristo, do dia do Senhor ao dia do Senhor Jesus Cristo, são 2000 anos de diferença. Do dia de Jesus Cristo até o dia de Cristo, do dia de Jesus Cristo até o dia de Cristo, são 7 anos, que é a grande tribulação. E do dia de Cristo até o dia de Deus, 1000 anos, que aí passa o milênio. Versículo 15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Então mostrando aqui a ideia de, como ladrão, né? A ideia de astúcia, né? Não é a ideia de astúcia, aliás, é uma ideia de surpresa, não está falando do caráter do ladrão, mas da estratégia, né? Então é uma surpresa para os que estarão em trevas. O reino do adversário estará entenebrecido, se fez tenebroso, e Jesus então virá como ladrão. Então haverá o ajuntamento dos reis do Oriente com a besta, e então Jesus virá quando houver esta reunião
Jesus virá novamente com a sua igreja e com seus anjos para vencê-los ali naquele mesmo lugar. E a gente já comentou que os selados de Deus estarão escondidos no deserto de Edom, né? Então, a gente vê que Deus tem tudo preparado e nada fora do seu controle está. Versículo 16, vou passar aqui, meus irmãos, umas informações. A gente poderia comentar sobre guardar os vestidos, enfim, mas para a gente conseguir concluir, e congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então eles vão passar pelo rio Eufrates, o leito seco do rio Eufrates, e vão se juntar toda essa nação no que a palavra chama de Armagedon, né? Que a palavra Armagedon significa montanha de Meguido, né? Então é um lugar, é um local que geograficamente falando ele tem um formato triangular. Ele vai desde o Monte Tabor até o Monte Carmelo, né? E na verdade é uma confluência de 3 vales, de Jezreel, Esdraelon e Armagedon. Então é um lugar que desde Nabucodonosor é usado para juntar exércitos, para batalhas, né? Desde Nabucodonosor até Napoleão Bonaparte. Diz que Napoleão Bonaparte disse desse lugar: eu faria desse lugar um campo de batalha para os exércitos de todo o mundo. Então ali, guerras, Cícera morreu, né? Juízes capítulo 5, versículo 8 ao 31. Acasias, 2 Reis 9, 27. Josias, 2 Reis 23, 29 e 30. E assim a gente vê que esse lugar já é marcado por guerras e por mortes. E por fim, versículo 17 diz: e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do trono, dizendo: está feito. Agora é no ar, a taça é no ar e consuma. Então os irmãos percebam que não houve um interlúdio entre a 6ª e a 7ª taça, como houve um interlúdio entre o 6º selo e o 7º selo, entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, que foi direto. Por isso chama-se grande juízo, grande voz. O 7º anjo derramou a sua taça no ar e saiu a grande voz, aquela voz que saiu no primeiro versículo, dizendo: está feito, está consumado, está cumprido. O quê? Cumprido o 3º ai, né? A 7ª trombeta falou de 3 ais. Está cumprido aqui o 3º ai. Então se lembra a palavra de Jesus na cruz, João 19:10, está consumado. Esse livro vai se encerrar dizendo, capítulo 21, versículo 6, está cumprido, está feito. Aqui nesse texto declara que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, né? É o estabelecimento. Aqui está cumprido. Termina a grande tribulação com isso aqui e passa a ser ainda instaurado o governo de Cristo, o milênio, ou a 7ª dispensação, como nós dispensacionalistas cremos, né? Então, é claro que o capítulo 17 e o 18 ainda vai falar desses acontecimentos, porém, aqui está consumando o juízo e derrama sobre o ar. E na criação, quando Deus cria todas as coisas, é interessante que quando Deus criou os ares, enfim, a gente entende isso em Gênesis capítulo 1, versículo 6, 7 e 8, quando ele criou os ares, ele não disse que era bom. A partir disso, ele foi dizendo que tudo era bom. Mas ali não, porque talvez ele entendia que ele já seria um campo de batalha, porque Efésios 2:2 diz que Satanás é o príncipe das potestades do ar, né? Então já haveria uma influência perniciosa e Deus sabia disso. Versículo 18, quando esta voz diz: está feito, houve vozes e trovões e relâmpagos, um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Um terremoto, um grande terremoto vai acontecer.
Sempre houveram terremotos também na história, né, do povo de Deus, no Monte Sinai, nos dias de Saul, nos dias de Elias, nos dias de Uzias, nos dias de Paulo e Silas. 2 terremotos marcaram a morte e a ressurreição de Jesus. Até hoje, a maior perda de vidas causadas por um terremoto que se registra foi de 830 mil pessoas no dia 23 de janeiro de 1556 na China. Mas esse grande terremoto aqui será incomparável. Diz o versículo 19: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então a grande cidade se fendeu em 3 partes. O grande terremoto vai dividir essa cidade em três partes. Então o epicentro é Jerusalém. O epicentro é Jerusalém. Mas o abalo vai derrubar todas as cidades. E as cidades das nações caíram. Então esse vai ser um terremoto destruidor, muito vasto. Todas as cidades vão cair, inclusive a capital do império do anticristo. Este terremoto vai atingir as cidades, vai atingir os montes e vai atingir as ilhas. Versículo 20, toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Então o que vai acontecer? A terra vai ser aplainada para o milênio, para o reino de Cristo. As montanhas vão se desabar e as ilhas serão submersas, então não haverá picos. A terra vai ser aplainada. E uma chuva de saraiva vai cair sobre a humanidade, terrivelmente. Uma chuva, versículo 21, a gente encerra. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva. E os homens continuarão blasfemando de Deus. Então, pedras que calculam de 31 a 48 quilos. Cada pedra, né? Então imagina o peso dessas pedras caindo. E é interessante, meus irmãos, Jó capítulo 28, versículo, considerado, né, o livro mais antigo, é interessante a gente registrar isso, 38, 22 e 23 de Jó, veja o que a Bíblia diz a respeito destas saraivas do Apocalipse. Exatamente, a respeito dessas, deixa eu fazer a leitura aqui rapidinho para os irmãos. 38, 22 e 23. Veja que coisa gloriosa. 22. Diz assim, 38, 22. Então, quando Deus está conversando com Jó a respeito das 71 perguntas que ele fez para Jó, uma delas é essa aqui. Ou entraste tu até os tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia. Angústia de Jacó é o nome da grande tribulação. Até o dia da peleja e da guerra, batalha do Armagedon. Veja bem que coisa extraordinária. Então esta saraiva está guardada por Deus para esse dia específico. Então a gente encerra dizendo e dando esta ênfase de que este capítulo inteiro é uma demonstração que o homem é, de fato, muitas vezes incapaz de se arrepender e de reconhecer a soberania de Deus. Se arrepender dos seus próprios pecados e atribuir a Deus, né, muitas vezes, a causa das desgraças neste planeta. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos guarde, que Deus nos agracie todos os dias e fiquemos prontos para o dia do arrebatamento. Fiquem firmes com a palavra, na palavra do Senhor, fiquem firmes com Jesus e vamos seguir em frente. Em breve, a trombeta do arrebatamento vai tocar. Ouça a trombeta agora, a palavra de Deus sendo pregada, para não precisar ouvir as trombetas no período da grande tribulação. Deus abençoe a todos, irmãos, que permaneceram